as outras pessoas que estão aí em Patos, em Natal, São José, João Pessoa, várias pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa manhã. Estou feliz por poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e eu quero convidá-los agora para a gente pensar um pouco. A gente vai meditar aí nos próximos minutos sobre Daniel, um dos livros mais lindos da Bíblia, o livro de Daniel, no capítulo número 10. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer aqui nesse livro, tá bom? Daniel, capítulo número 10, vamos entender o contexto, vamos entender o acontecimento e vamos aqui extrair lições que são úteis para a nossa vida, tá bom? Daniel, capítulo número 10. Daniel, capítulo número 10. Abra sua Bíblia no capítulo 10 e no versículo número 1 e vamos meditar juntos aqui agora neste capítulo tremendaço, tá bom? Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia, note, pega uma caneta, tá? Pega um marcador de texto aí e vá marcando algumas palavras importantes. O tema hoje vai ser oração. E a gente tem que entender os bastidores da oração. O que acontece quando a gente ora? Então, primeira coisa que nos chama a atenção, o finalzinho do capítulo 10, versículo número 1, diz, ele entendeu a palavra e teve inteligência. Antes disso, diz que envolvia grande conflito. Naqueles dias, Daniel, pranteei por 3 semanas. Ele não orou por uma semana, ele não orou por um dia, mas 3 semanas. E diz mais, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. No 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Daniel, você vai encontrar no livro de Daniel, são 12 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo número 6, você vai encontrar história. Do capítulo número 7 até o capítulo 12, você vai encontrar profecia com uma história. Aqui no capítulo número 10, Daniel está fazendo uma oração intercessória, intercessora. O que ele está fazendo? Ele está falando com Deus porque ele sabe que o povo, já há aproximadamente 2 anos, o povo voltou do cativeiro babilônico para Jerusalém. E eles tinham que construir um templo, reconstruir os muros e reconstruir a cidade. Ou seja, para que os planos de Deus continuassem, para que o povo assumisse novamente sua postura como nação, e estava acontecendo um enorme obstáculo. Que obstáculo era esse? O povo não estava conseguindo reconstruir o templo, porque algumas pessoas, inclusive samaritanos, estavam resistindo, dizendo, não, nada de construir templo aqui. Nada de construir templo aqui. Na verdade, eles queriam fazer um boicote para que não houvesse a reconstrução do templo. E Daniel ficou sabendo dessa resistência. Bem, se o templo estivesse comprometido, os muros também estariam comprometidos, a cidade estaria comprometida e a nação também estaria comprometida para viver aquilo que Deus havia planejado com a nação de Israel quando voltasse do cativeiro, que duraria 70 anos, e esses 70 anos já haviam passado. E então o que Daniel faz? Daniel ora. Em momento de crise, em momento de resistência, um momento de conflito, o que Daniel faz? Ora. Daniel não entrega os pontos. Daniel não fica paralisado. Daniel não fica confuso. Daniel não fica discutindo, fazendo perguntas para Deus. Daniel, no momento de crise, o que ele faz? Ele busca Deus. Escute uma coisa. Nós estamos passando pelo maior momento de crise da história da nossa geração. Nós nunca tivemos uma pandemia em escala global como nós estamos tendo. É a primeira. Nós nunca tivemos tantas pessoas sendo atingidas, pessoas sofrendo, pessoas chegando ao óbito, e nós olhamos que os efeitos, as consequências são extremamente negativas em vários níveis. As pessoas podem até ficar assoladas, preocupadas, porque atinge a nossa mente, atinge o nosso corpo, atinge a nossa saúde, atinge os nossos negócios, os nossos negócios, o nosso trabalho, o nosso emprego, enfim. Essa crise atinge tudo praticamente em nossa vida. Mas quando as crises vierem, entrarem na nossa família, na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, não se desesperem.
Deus nos deu um dos recursos mais poderosos que existem nessa terra, que é a capacidade de nós falarmos com Ele. E esse acesso é tão simples que todos nós podemos orar. E todas as vezes que nós oramos, nós não podemos esquecer que a oração é algo transformador, porque Deus, quando não muda ao redor da gente, Deus vai mudar dentro de nós. Quando Deus não muda as circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus vai colocar paz em nosso coração. Quando Deus não der cura para as pessoas que nós estamos orando, um dia Deus vai dar ressurreição, porque onde existem hoje milhares de mortes, existirão milhares de ressurreições. Deus irá agir, ou agora, dentro de nós, ou fora de nós, nas circunstâncias externas ou nas circunstâncias internas, Deus nunca deixa de agir. Deus, quando não tira o fardo, Deus, quando não tira a provação, Deus, quando não tira as dores que estão cercando dentro de nós ou fora de nós, Deus substitui tudo isso. Ele é capaz de tirar tudo isso e nos dar a paz. Às vezes as provações elas não são tiradas, mas a paz é estabelecida por Deus. Então, por favor, não deixe de orar. Albert Einstein disse certa vez o seguinte, quando estava saindo de uma apresentação da sua teoria da relatividade, um repórter se aproximou de Albert Einstein e perguntou o seguinte: Sr. Einstein, existe alguma coisa mais importante a ser descoberta além da teoria da relatividade? E Einstein olhou para o repórter e disse o seguinte: existe sim. E algo mais importante a ser descoberto além da teoria da relatividade é oração. As pessoas precisam descobrir mais o que existe por trás de uma oração. Fantástico isso, né? E nós temos. E quando nós vamos para Daniel no capítulo número 10, nós vamos encontrar aqui várias coisas sobre a oração. O que Daniel fez aqui? Primeiro, quem era o objeto de oração de Daniel? Era o rei da Ciro, o rei da Pérsia. Por quê? Porque dependia dele o povo voltar a construir o templo. Porque foi ele que paralisou. Enviados pelos inimigos de Daniel e da nação, eles chegaram até Ciro e disseram: não pode construir um templo, porque esse templo, ao ser construído, a nação vai ser estabelecida e os judeus vão se revoltar. Mas o que acontece? Daniel, então, intercede para que Deus impressione a mente de Ciro e que Ciro diga: não, esse povo realmente está correto. E eles são pessoas que não irão se levantar contra mim, mas serão pessoas que vão fortalecer de alguma forma o meu reino, vão viver em passividade. E Daniel ora. E Daniel ora por 1 semana, Daniel ora por 2 semanas, Daniel ora por 3 semanas. E o texto do capítulo 10, versículo 1 diz que envolvia grande conflito, porque todas as vezes que você ora, está havendo um grande conflito. Nunca se esqueça disso. Nós estamos lutando contra as forças que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar, mas que estão atuando. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Agora, perceba uma coisa. Daniel orou por 3 semanas. E qual foi a resposta que ele teve nessas 3 semanas? A primeira resposta que ele teve. Notem vocês que no capítulo 10, versículo 5, ele diz: levantei os olhos e olhei um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O que Daniel está vendo aqui? O que Daniel tem aqui? Ele tem resposta às suas orações? Não. Ele não tem resposta às orações. Deus não apareceu aqui agora para Daniel dizendo: olha, Daniel, a resposta à sua oração é essa. Deus não deu aquela bênção que ele estava aguardando. Deus não disse para ele: Daniel, diga para o povo voltar porque vai dar tudo certo, eu vou impressionar o coração de Ciro. Não. O que estava acontecendo aqui? Aconteceu o seguinte: a primeira resposta que Daniel teve das orações não foi o pedido que ele estava fazendo. A primeira resposta que ele teve das suas orações foi a aparição de Jesus Cristo como resposta às orações que ele estava fazendo. Jesus apareceu no rio Tigre. Ninguém viu, somente Daniel. E aqui, quando você olha para Daniel, no capítulo número 10, você pode comparar essa descrição com a descrição de Apocalipse no capítulo número 1. Quando você olha para Apocalipse capítulo número 1, você vai perceber
que existem aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, uma visão muito parecida no capítulo número 1 de Apocalipse com 10. Então percebam vocês aqui, quando você vai, por exemplo, para o 9 e o 10 de Apocalipse, perdão, de Daniel, você percebe aqui alguns pontos em comuns. A menção do ano, o jejum, pecamos, o homem Gabriel, ele disse que tocou, que vim para atender, ou seja, existe um paralelismo entre o 9 e o 10. Mas se você adiantar também, você vai perceber que o capítulo número 10, dos versículos 4 a 6, comparado com Apocalipse 12 ao 14, você vai perceber que o centro dessa visão aqui, tanto de João quanto de Daniel, é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. E aí você percebe uma coisa. Primeiro princípio, quando nós oramos, Deus pode não responder o pedido que você quer, mas tenha certeza de uma coisa. De uma coisa. Todas as vezes que você orar, a maior resposta que nós temos às nossas orações é a presença de Cristo ao nosso lado. A primeira resposta que nós temos às nossas orações é que Cristo está do nosso lado. Então, por favor, quando você orar, que a sua primeira preocupação não seja: Deus, eu quero cura. Deus, eu quero emprego. Deus, eu quero restabelecer meu relacionamento. Deus, eu quero que o Senhor abra portas para mim, porque eu preciso de estabilidade. Quero dizer uma coisa para você. O que nós mais precisamos na vida, quando nós oramos, não é a resposta imediata dos nossos pedidos que nós fazemos. O que nós mais precisamos quando nós oramos é ter certeza de que Cristo está do nosso lado quando nós fazemos oração. Não importa onde você ora, se você ora no seu quintal, se você ora na varanda, se você ora ali ajoelhado no pé da sua cama, não importa como você ora, tenha certeza de uma coisa, de que a maior resposta às nossas orações é Jesus Cristo do nosso lado. A maior resposta não é o que eu quero, não é o objeto que eu quero. A melhor resposta às nossas orações é Cristo do nosso lado. Não importa a hora, não importa o lugar. Quando você orar, tenha certeza de uma coisa, que há um Deus que te escuta, há um Deus que olha e há um Deus que está perto de você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? A maior certeza que nós temos quando nós oramos é: Deus está do meu lado. Deus está aqui. A certeza de que Deus está presente traz uma confiança, traz um conforto, traz uma paz que ninguém pode arrancar. Nós não oramos colocando os nossos pedidos acima do Deus que atende esses pedidos. Deus é maior do que os pedidos que nós fazemos em nossas orações. Então, quando orar, não priorize só o seu pedido, mas priorize, acima de tudo, a presença de Deus. Porque quando você orar, Ele vai estar perto de você. Você acredita nisso? Segunda coisa, quando você continua com o texto, no capítulo 10, no versículo 10, Daniel diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse, agora aqui é o anjo Gabriel que vai falar com Daniel, e ele me disse, versículo 11, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, amigos, sabe o que é? É a seguinte, é que Deus mandou um anjo dar um recado para Daniel. E esse anjo saiu numa velocidade extraordinária, muito maior do que a velocidade da luz. E foi até a Babilônia. E foi até o aposento de Daniel. Foi até o lugar onde Daniel estava. E depois o anjo tocou Daniel.
E sabe o que é que o anjo falou para Daniel? Disse assim: Daniel, eu quero dar um recado para você do céu. E Daniel pensou: será que é a resposta às minhas orações? E não foi. Não foi como ele esperava. A segunda ação que nós vemos, a primeira coisa que devemos considerar que quando a gente ora, que Cristo está do nosso lado. A segunda coisa é que quando a gente ora, independentemente das respostas às nossas orações, nós devemos saber de uma coisa: que Deus nos ama. Deus nos ama muito. Por que é importante na oração entender que Deus nos ama? Porque às vezes Deus vai dizer sim. Suas orações serão atendidas. E às vezes Deus vai dizer não. Nós não podemos amar mais a Deus ou menos a Deus, dependendo das respostas às nossas orações. E escuta uma coisa, e aqui eu quero falar para vocês que estão aqui no chat. Atenção, Leonardo, Maria, Lourdes, Jamile, atenção, Marlene, Madalena, Edélcio. Saibam de uma coisa: independentemente das respostas das suas orações, Deus te ama muito. Mesmo quando Ele disser não, Ele te ama muito. Às vezes você vê pessoas que serão curadas dessa Covid. Pessoas que vão voltar para suas casas. Pessoas que vão voltar para os seus... Esposas que vão voltar para os maridos. Maridos que vão voltar para as esposas. Filhos que vão voltar para os pais. Pais que vão voltar para os seus filhos. Mas há pessoas que não vão ter essa mesma experiência. Que essas orações não serão ouvidas. Mas coloque uma coisa no seu coração. Ainda que as suas orações não sejam ouvidas como você quer, Deus está mandando um anjo hoje até a casa onde você está, até o lugar onde você está agora, diante dessa tela. E Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, não pense que eu te amo menos quando eu disser não. E não pense que eu te amo mais quando eu disser sim. Não coloque a oração como um termômetro para medir o meu amor por você. Porque independentemente do meu sim ou do meu não, eu te amo muito. Assim como Deus mandou um anjo para dizer a Daniel que ele era amado, nessa manhã, dia 19 de maio, quarta-feira, às 5h55 da manhã, saiba que você é amado por Deus, amada por Deus. Você é muito querido. Na minha família, nós tivemos 4 pessoas que foram infectadas. E nós oramos pelas 4. 2 delas foram curadas. E 2 delas descansaram. Mas em nenhum momento nós tivemos dúvidas de que Deus nos ama. Coloque uma coisa na sua cabeça: Deus não nos ama porque Ele responde. Deus nos ama porque Ele já veio morrer na cruz. Romanos 8 diz claramente isso. O amor de Deus não está numa evidência só presente. O amor de Deus está no passado e vai se confirmar hoje e se confirma todos os dias até o retorno dele. A terceira coisa que nós não podemos perder aqui é que no versículo número 12 diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por isso que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória. O que é que significa isso? Nos bastidores das orações, Deus está agindo. E em nome de Cristo, não pare de orar. Pastor, mas eu estou orando há um dia, não pare de orar. Eu estou orando uma semana, não pare de orar. Eu estou orando já 2 semanas, não pare de orar, porque está havendo um grande conflito. Daniel disse que no primeiro dia que ele orou, no primeiro dia que Daniel orou, o anjo disse para Daniel: Daniel, suas orações foram ouvidas. Eu quero dizer para você que muitas das suas orações foram ouvidas, mas por que ainda não se concretizou? Por que ainda não se tornou real, pastor? Porque está havendo um grande conflito. Então, em nome de Cristo, não desista, seja resiliente, seja persistente. As promessas de Deus vão se cumprir se for da vontade dele. Então, não se renda pelo cansaço, não se entregue. Seja um homem de fé, seja mulher de fé, seja mulher de confiança nas promessas de Deus.
Porque as batalhas que você tem, você não está lutando sozinho. As batalhas que você tem, Miguel está lutando por você, Deus está lutando ao seu lado, e não existe força maior no universo do que a força do Todo-Poderoso. Miguel lutou 3 vezes. Aqui em Daniel, ele luta contra o príncipe da Pérsia, que aqui é Satanás. Depois ele luta no céu para expulsar Satanás, e Satanás é expulso. Depois ele luta para tirar Satanás da presença do corpo de Moisés, porque Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado, e Miguel entra em cena e ressuscita então Moisés. E a Bíblia diz pela 4ª vez que um dia se levantará Miguel, Daniel capítulo número 12, para defender o seu povo nos últimos dias em um tempo de angústia. Isso significa dizer que Miguel lutou no passado e venceu. Miguel luta hoje e vence. Miguel vai lutar no futuro e vai vencer também. Satanás foi expulso do céu por Miguel. E ele pode expulsar, Satanás pode ser expulso de qualquer esfera da nossa vida. Miguel ressuscitou o corpo de Moisés. Ele pode ressuscitar a nossa vida espiritual. Miguel trouxe e trará paz em tempos de angústias. E ele pode fazer isso hoje com você também. Eu queria concluir dizendo, certa vez eu estava com minha esposa na casa dos seus pais. Nós éramos namorados, eu estava visitando a família da Nery. E no domingo pela manhã cedo, eu senti claramente uma impressão na minha mente. Lucas, vá visitar uma pessoa. E o nome dessa pessoa estava na minha mente. E eu disse para Nery, tem uma pessoa aqui que está na minha mente e eu estou sentindo que eu devo ir lá agora visitar essa pessoa. E ela disse, não, meu bem, não dá para ir agora porque é muito cedo. E aí, então a gente se preparou, tomamos banho, depois a gente tomou café e depois veio aquela impressão de novo. Você tem que visitar essa pessoa, você tem que visitar essa pessoa. E aí, então, eu disse para Nery, a gente acabou aqui de fazer o de jejum e essa pessoa está na minha mente de novo. E ela disse, Lucas, se está na sua mente ainda, então a gente tem que sair, temos que visitar essa pessoa. E aí, então, a gente saiu. A casa era perto, era mais ou menos 1 quilômetro. E eu fui até lá. E quando apertei a campainha, essa pessoa me atendeu. E quando essa pessoa me atendeu, os olhos estavam banhados de lágrimas. Era por volta assim, de umas 8 horas, mais ou menos, da manhã, 9 horas. E essa pessoa disse assim, pastor, eu estou muito feliz porque o senhor está aqui agora comigo. Você sabe por quê? Porque por volta das 6h30 da manhã eu estava orando aqui na minha casa. E eu disse a Deus o seguinte, Deus, eu preciso falar com um pastor. Mas nós estamos de férias e o pastor do distrito não está aqui, mas o pastor Lucas está aqui. E eu peço, Deus, que o pastor Lucas saia da casa dele e venha aqui falar comigo, porque eu preciso abrir o coração, eu preciso que um pastor ore comigo agora, porque eu não estou bem. E eu perguntei para aquela pessoa, desde quando você está orando? Eu disse, pastor Lucas, eu estou orando desde as 6h30. E eu disse, incrível, porque foi 6h30 que o seu nome veio na minha mente. E eu disse, você continuou orando? Sim, pastor. E eu continuei orando, e eu disse, e eu senti claramente Deus dizendo que eu deveria estar aqui. E ela disse, pastor, eu estava orando pelo seu nome, para que o senhor estivesse agora, de manhãzinha, aqui na minha casa, para orar comigo. Quero dizer uma coisa para você. Em nome de Cristo, não deixa de orar nunca, tá? Eu não sei quem você é, eu não sei a natureza do seu problema, não sei o tamanho das dificuldades que você passa, não sei os medos que você tem, as dores que você tem, as preocupações que estão se repetindo, se avolumando na sua vida, mas nunca esqueça, há um Deus do céu que ouve. E a relação do céu com a terra é muito mais próxima do que você imagina. Há um Deus que caminha entre nós, que age entre nós.
que opera milagres entre nós, que deu um braço todo poderoso para remover tudo aquilo que está impedindo que a gente viva os planos dele aqui nessa terra. Levante a cabeça, caminhe com Cristo, pegue sua mão direita e se agarre a todas as promessas que Deus coloca em suas mãos. E nunca se esqueça de que quando você ora, Cristo está do seu lado. Cristo manda um recado, você é amado. Cristo diz, insista em suas orações, porque está havendo lutas. E saiba de uma coisa, no final de tudo, a oração de Daniel foi ouvida. E quando Daniel soube que essa oração foi ouvida e que Deus prevaleceu, uma coisa que nos chama a atenção, Daniel orou para que no fundo, os planos de Deus prevalecessem. Você sabe por que a gente ora, amigos? Nós não oramos somente para termos cura, nós não oramos somente para termos emprego, nós não oramos somente para manter uma família, embora seja extremamente nobre isso, unida. Nós oramos acima de tudo, todas as vezes que você orar, você precisa ter um foco central. Sabe qual é o foco central? É Deus, que teus planos possam prevalecer. Toda oração deve ter um objetivo, e o objetivo é, Senhor, que tua vontade prevaleça, que teus desejos estejam em primeiro lugar. Você crê nisso? Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje. Onde você está, o sol já deve ter nascido há alguns minutos, né? Eu quero dizer que quando o sol está nascendo, pode ser um símbolo do cuidado de Deus com você e das promessas de Deus em sua vida. Creia nisso. Deus te abençoe e te fortaleça. E que hoje, mais um dia, seja um dia maravilhoso para caminhar com Jesus Cristo. Feche seus olhos agora onde você está e vamos buscar a Deus em oração. Ó Deus amado, Daniel orou e nós estamos aqui orando. Daniel teve a presença de Cristo do seu lado e nós sabemos que ao lado de cada um de nós, nesse momento, Jesus se faz presente. Ó Deus, que nas circunstâncias mais difíceis, nas orações não atendidas, nas frustrações dos nossos pedidos, que a gente nunca tenha dúvidas do teu amor eterno, sublime, incrível, grandioso por cada um de nós. Ó Deus querido, que nas lutas da vida, nos amigos e parentes que estão nas UTIs da vida, que a gente não pare de orar porque está havendo um grande conflito. E a gente precisa interceder, a gente precisa buscar tuas promessas. Ó Deus querido, que Miguel se levante em nossa vida, que Miguel se levante em nossa casa, que Miguel se levante na Missão Nordeste, que Miguel se levante, ó Deus, em cada igreja, para que a vontade de Deus prevaleça, para que teus planos sejam alcançados e realizados. Que o Senhor nos abençoe hoje e que uma das características mais fortes da vida de cada um de nós seja em nós, ó Deus, homens e mulheres que oram. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.